Oi pessoal, eu sou a professora Bruna e nesse vídeo nós vamos aprender sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. São elas seno, cosseno e tangente. Já se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhe com seus amigos. E aí, tem dúvida? Os elementos de um triângulo retângulo são a hipotenusa e os catetos. A hipotenusa é o lado que está em frente ao ângulo de 90 graus. Então, no caso aqui, nós sabemos que a hipotenusa é o lado A. Usando como referência um dos ângulos agudos, que nesse caso seria o ângulo B ou o ângulo C, nós podemos classificar os catetos em cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto é o cateto que está em frente, ou seja, oposto ao ângulo de referência. E cateto adjacente é o cateto que está ao lado desse mesmo ângulo. Usando primeiramente o ângulo B como referência, o cateto oposto, ou seja, o cateto que está em frente a ele, é o lado B. E o cateto adjacente a esse ângulo é o que está ao lado dele, que é o C. Então, nós temos que, usando como referência o ângulo B, o A vai ser a hipotenusa, o lado B vai ser o cateto oposto e o lado C vai ser o cateto adjacente. Nós conseguimos classificar os catetos em oposto e adjacente tomando como referência um dos ângulos agudos. Se eu utilizar o ângulo C como referência, a hipotenusa não muda, porque a hipotenusa é quem está em frente ao ângulo de 90 graus. O cateto oposto vai ser o lado C e o cateto adjacente vai ser o lado B. Nós temos algumas relações em forma de divisão entre catetos e hipotenusa que nós chamamos de razões trigonométricas. Essas razões trigonométricas são seno, cosseno e tangente. O seno de um ângulo qualquer, que aqui eu chamei de θ, é definido como a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno de θ é definido como a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Lembrando que razão é uma divisão. E a tangente de θ é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ou seja, só catoa. Pessoal, lembrando que seno, cosseno e tangente só podem ser utilizados em triângulos retângulos. A primeira coisa que eu faço é definir qual que vai ser o meu ângulo de referência. Vou utilizar aqui o ângulo B. Então, o seno de B é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos lembrar aqui então, ó. Em frente ao ângulo de 90 é a hipotenusa, o lado B é o cateto oposto, que está em frente a esse ângulo de referência, e o lado C é o cateto adjacente, porque está ao lado do ângulo de referência. Então, o seno de B vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é o B e a hipotenusa é o A. Então, quer dizer que o seno do ângulo B é Bzinho sobre Azinho. Cosseno de B é o cateto adjacente, que é Czinho, dividido pela hipotenusa, que é Azinho. E a tangente de B vai ser o cateto oposto, que é o Bzinho, dividido pelo cateto adjacente, que é o Czinho. Agora pausem o vídeo e faça a mesma coisa utilizando o ângulo C como referência. O seno de C é igual a B sobre A, o cosseno de C é igual a C sobre A, e a tangente de C é igual a B sobre C. Eu falei que cada ângulo tem seu seno, cosseno e tangente. E nós temos três ângulos, nós chamamos de ângulos notáveis, e infelizmente nós precisamos decorar o valor do seu seno, seu cosseno e sua tangente, que são os ângulos 30, 45 e 60 graus. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Raiz em cada um, raiz de 3 vem sobre o 3, 1 raiz de 3. Para vocês entenderem a aplicação das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, vamos fazer um exercício. Queremos encostar uma escada de 7 metros de comprimento em uma parede, de modo que ela forme um ângulo de 30 graus com a parede. A que distância da parede devemos apoiar a escada no solo? A primeira coisa que nós vamos fazer é representar essa situação. Eu acho que só pelos ótimos desenhos que vêm por aí, vocês já deveriam deixar o seu like, inscrever no canal, porque eu aposto que você ainda não se inscreveu, e compartilhar com seus amigos.
Eu tenho então a parede e encostado nessa parede eu vou apoiar uma escada. Nós temos um triângulo retângulo. Eu sei que a escada tem 7 metros de comprimento. Então essa medida aqui, ó, na diagonal tem 7 metros. E falou também que o ângulo formado entre a escada e a parede é 30 graus. Então esse ângulo aqui, ó, é 30 graus. E perguntou a que distância da parede devemos apoiar a escada no solo. Então o exercício está nos pedindo essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de x. Tá, eu sei que é um triângulo retângulo e me informou o ângulo. Então com certeza eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Agora eu tenho que descobrir qual que eu vou usar. Como que eu faço isso? Primeiramente eu vou ter que classificar os lados desse triângulo em hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Em frente ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa. Então eu já sei que esse 7 aqui, ó, é a hipotenusa. Eu vou usar como referência o ângulo agudo que foi informado, que é o ângulo de 30 graus. Esse lado aqui não faz parte do problema, então eu vou ignorar ele. E percebam que o x está em frente ao ângulo de 30 graus. Então esse x aqui é o cateto oposto. Então esse problema está relacionando hipotenusa e cateto oposto. Aí eu vou ter que analisar as razões trigonométricas. O que relaciona cateto oposto com hipotenusa é o seno. Seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de um ângulo, que no caso aqui é 30, é igual a cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 7. Eu sei que o ângulo já tem um seno e cosseno e tangente pré-determinado. Então, seno de 30, eu vou lá consultar minha tabelinha. Ó, seno de 30 é 1 sobre 2. Então, no lugar de seno de 30, eu coloco 1 sobre 2, que é igual a x sobre 7. Agora, basta eu multiplicar cruzado, que eu vou encontrar o valor que eu quero, que é o valor de x. Então, vai ficar 2 vezes x, 2x, 1 vezes 7, 7. E agora eu passo 2 dividindo. Vai ficar x é igual a 7 dividido por 2. 7 dividido por 2 dá 3,5. Letra D. Então, o que nós fizemos? Primeiro, classificamos em hipotenusa, cateto oposto ou cateto adjacente os lados envolvidos no problema. Analisando essa classificação, eu vou ver qual que é a razão que eu vou utilizar, se é seno, cosseno ou tangente. No caso aqui, os lados envolvidos eram hipotenusa e cateto oposto. Hipotenusa e cateto oposto é o seno. Copiei a fórmula do seno. O que eu faço depois? Substituo os valores nessa fórmula. Então, no lugar do ângulo, eu coloquei o 30. No lugar do cateto oposto, eu coloquei o x. E no lugar da hipotenusa, eu coloquei o 7. Ficou o seno de 30 igual a x sobre 7. Aí eu lembro que cada ângulo tem um seno, um cosseno e uma tangente pré-definido. Então, eu vou lá na minha tabelinha e vejo qual que é o seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2, substituo e resolvo. Tá, mas e quando for um ângulo que não seja os ângulos notáveis, que não seja 30, 45 e 60? O exercício vai te dar essa informação, beleza? Não precisa se preocupar com os outros ângulos.